Oi, meus queridos, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é o seu querido e amado irmão Adalberto Reis e nós estamos hoje no nosso primeiro podcast. É isso mesmo, não tem nem nome ainda do meu podcast, não sei se é podcast Conversando com Adalberto, mas daqui a pouco a gente inventa, né? E hoje eu estou aqui com uma convidada bastante especial, uma colega minha de trabalho, né? Ela é evangélica, tem 19 anos de idade, estudante de Direito, e cantora também, viu? Deus tem utilizado ela aí em várias igrejas, né? Então, você já pode até convidar ela, né? E é isso aí. Vamos deixar ela falar agora um pouquinho. Oi, meus amados, a paz do Senhor. Me sinto muito lisonjeada em estar aqui no primeiro podcast com Adalberto Reis e creio que vai ser muito edificante tanto para a nossa vida como para mim também. Amém. Olha, o nosso podcast, né? Eu vou fazer 10 perguntinhas para ela. E ela vai me responder essas perguntas, né? Que com certeza serão coisas boas, magníficas. Eu ainda nem sei qual é a resposta dela, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ela é o seguinte: qual foi o momento mais marcante da sua caminhada com Deus até agora? Aquilo que te impactou, né? Durante toda essa caminhada. É claro que você tem 19 anos e eu creio que tem experiências, né? Experiências sobrenaturais com Deus, não sei. Eu acho que a vida da gente em si hoje em dia, ela é um verdadeiro momento marcante, né? Mas algo que marca a minha vida anteriormente como hoje era eu ter problema respiratório, né? No qual eu sempre precisava estar no hospital tomando Norozol, respiração, porque eu tinha muita dificuldade. Então, com o tempo, com muita oração, e foi a época que chegou o Covid. Então, minha família ficou muito tensa, porque se caso eu pegasse, seria muito perigoso, né? Os médicos alertou, porque meu pulmão, quando eu gripo, ele diminui. Então, era perigoso eu pegar o Covid. Então, lá em casa, minha família, a gente entrou em oração. Lá em casa, todo mundo pegou, menos eu peguei. Então, claro, foi um momento em que Deus realmente me marcou e me protegeu dessa. Ué, Ana, foi um grande livramento, né? No caso, a família toda pegou, menos você, né? E eu estava na casa. Em um estava momento na eu casa. saí da casa, mesmo com a minha família ficou lá. Minha mãe, não, vai ficar aqui, vai dar tudo certo. E foi fé, né? Porque assim, essa época do Covid foi uma época muito difícil, né? Porque todo mundo estava pegando Covid, né? Tinha aquelas pessoas que aparentemente não testavam positivo, mas de uma forma ou de outra elas tinham pego, né? E no caso, você era uma pessoa de risco e não pegou, sendo que todos em casa, né? Não, é isso mesmo, né? Isso aí demonstra bastante coisa, né? Da proteção, né, de Deus, né? Olha a outra pergunta aqui. Já enfrentou desafios por causa da sua fé e como lidou? Já enfrentou desafios por causa da sua fé e como você lidou com isso? Para te entender assim melhor, né? Alguma coisa que você teve que demonstrar a sua fé, alguma coisa que veio para a sua vida que você poderia dizer não, eu não consigo, não, isso não é para mim. Alguma tribulação, situação, alguma circunstância. Como que você lidou com isso? Eita! Vamos responder essa depois. Tá bom, então podemos responder depois. Mas eu acredito que até o fato do testemunho que você falou, do seu problema de saúde, né? Foi um grande desafio, né? Que você demonstrou a sua fé, porque eu tenho a certeza que você, o medo de pegar o Covid foi grande, né? Mas eu acredito que você estava ali orando, intercedendo, não somente você, mas toda a sua família. O que significa ser jovem cristão no mundo de hoje? Ser jovem cristão no mundo de hoje, ele é muito complexo. É aquele muito do ser influenciado e você influenciar e ser influenciado. Porque hoje, se você for do que é influenciado, você cai no mundo, você cai pro mundo, né? Então, hoje em dia não é fácil, porque às vezes
vai chegar alguém e vai falar, mas isso aí não tem nada não, mas isso aí o pastor não vê, mas isso aqui é muito mais isso aí, e se. Então, se você não tem aquele empoderamento de se posicionar para não cair na tentação de falas de amigos, de pessoas, você se dá. Então, hoje, eu acredito que hoje em dia, você ser um jovem cristão é muito difícil, né? Muito difícil. Nós podemos ver, né, Ana, que assim, a tecnologia ela avançou muito, né? Então, o pecado, você está ali na palma da sua mão, né? Exatamente. Então, assim, e não só a questão da tecnologia, muitas coisas, né? Pensamentos, filosofias, né, que são criadas. E tudo isso é criado para quê? Para destruir os jovens. Para afastar os jovens da presença de Deus, né? Porque o mundo, ele apresenta aquela, igual eu falo diversas vezes, aquela alegria momentânea. Porque você faz naquele momento, você se diverte, mas depois vem o choque da realidade, né? E às vezes a pessoa fica presa naquilo ali. Aí às vezes o que acontece também hoje em dia, que a gente tem aqueles jovens que são cristão. E às vezes o erro é aquele cristão, aquele jovem que ele, por algum momento ele se perdeu e então ele sai da igreja e ele fica com aquele receio de voltar e ser julgado por aqueles que nunca saíram, entende? Então o erro nos dois casos. Um daquele que não está disposto a acolher e sim para julgar, e o outro que se sente medo por ir. Nem tanto o erro dele, mas sim o erro do jovem cristão de não acolher aquele que se perdeu, é simplesmente se importar com a sua vida. E não é assim que Deus nos ensina, né? É isso mesmo, muito bom. Olha, agora vamos passar aqui para a quarta pergunta, né? Com a sua fé, como a sua fé influencia suas decisões diárias? Como estudo, relacionamento e trabalho. Eu quero saber como a sua fé, né, como você se manifesta em relação à sua fé no seu trabalho, na escola, nos estudos, nos relacionamentos, né? Eu acredito que a resposta que você vai dar nesse momento vai servir para muitos jovens, né? Que nesse momento difíceis da vida, eles não sabem como se comportar, né, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, né? E nós queremos ver com você, né? Como a sua fé influencia? É muito aquilo que fala que a chave para a vitória é a oração, né? É orar, é buscar. Então, para tudo aquilo que a gente quer, resposta, a gente ora, Deus responde através de orações, através de pessoas. Então, acho que é a oração. A oração, né? Essa outra pergunta aqui, ela acaba seguindo o mesmo pensamento. Ó. O que você diria para um jovem que está na dúvida sobre a fé? Ou sente que está distante de Deus, né? O que você diria para aquele jovem, né, que se sente que está distante de Deus? Esse é o momento que ele é muito, às vezes, triste, porque é uma fase triste você sentir que está distante de Deus, né? Então a gente deve buscar o Espírito Santo através de hino, você busca a oração para tudo, né? Com a oração, você ir no seu líder. Se você não tem muito apego com o líder, vai com o irmão. Então, buscar maneiras que se aproximam de Deus. E às vezes também observar o que nos afasta de Deus, o que está nos afastando de Deus. Então, a gente deve buscar tanto maneiras de como nos aproximar novamente de Deus e do Espírito Santo e o que nos afasta dele, né? Então, trazer ele para perto. É isso mesmo. Né, Ana, essa questão de se sentir distante de Deus, né? É uma coisa assim que a gente, desde quando a gente nasce, a gente já sente a necessidade, né, de se aproximar de Deus, de ter Deus assim ao nosso lado, né? E quanto mais a gente busca, mais a gente sente que está longe, né? Só que a gente, quando a gente encontra, a gente tem um diferencial, porque Deus está conosco, né? E a gente sabe que a gente tem que se ajoelhar todos os dias, buscar a Deus todos os dias.
E Ana, e assim, né? É buscar a Deus como se fosse nosso último dia nessa terra, né? Nesse mundo. A gente não sabe quando será o nosso último dia de suspiro, né? Eu vou aqui pro nosso sexto. Eita, agora esse aqui quero ver se ela tem a memória boa agora, né? Existe algum versículo bíblico que mudou sua vida e por quê? Eu acho que essa parte em que fala mudou sua vida é muito complexo, né? Então eu diria que mudou o pensamento ou que mudou a forma de pensar, né? Isso. Eu gosto muito de Provérbios 16:3, que é consagra ao Senhor tudo que fizestes, e não me lembro muito bem do versículo, mas ele é em tudo que a gente for fazer, que a gente consagra ao Senhor, tudo será bem sucedido, né? Então tudo aquilo que fizeste. Então eu uso muito desse versículo. E às vezes as pessoas acham muito pouco, porque quando eu comprei meu primeiro celular, foi o meu primeiro celular que eu comprei, que eu amo gravar também. Então eu almejava ter um celular melhor para gravar, né? Então trabalhei muito duro, juntei, consegui comprar. E quando eu comprei, eu consagrei ele no culto, meu celular. Então quando eu tirei minha carteira, eu consagrei. Tudo que eu fiz e faço, todos os meus sonhos, eles são consagrados. Então eu acho que foi um versículo que me sempre toca. Amém. Muito bom, né? Outro. Como lidar com as tentações e pressões sociais que desafiam os seus valores cristãos, né? Como lidar com as tentações e pressões sociais. Às vezes o jovem ele se depara com a seguinte coisa, né? Os amigos, né? Eles praticam tais coisas que não era vontade de Deus, né? E pelo fato dele ser tão amigo, ele acaba que, como é que eu poderia dizer? Vai na onda, né? Mas agora eu quero que você diga, né? O que fazer, então, né? Para não ceder a essas tentações, para não cair nessas tentações, aquilo que é contra os valores cristãos. Como eu disse anteriormente, é muito a questão da influência. Da influência, de influenciar e ser influenciável, né? Porque cai muito aqui. Porque no mundo de hoje tem muita tentação. O mundo traz 1001 maravilhas que você possa imaginar. Então, se eu tenho uma mente posicionada, se eu tenho a minha vida cristã fixa, eu não vou cair com a tentação com facilidade, né? Porque eu estou com a mente fixada do que realmente eu quero, do que realmente é o meu alvo. O meu alvo é Cristo, entendeu? Então, se eu estou focada em um alvo, é muito difícil eu cair em tentação. Não que seja impossível, porque nós seres humanos, nossa carne é muito frágil. Porém, se a gente está fixado em um alvo, a gente consegue. Isso mesmo, né? Porque na verdade é isso mesmo, né, jovem? Para você, jovem, que está assistindo esse momento, né? É isso. O nosso alvo, o que é? O nosso alvo é Cristo, né? Se a gente estiver focado no nosso alvo, né? Focado naquilo lá, que é Cristo, dificilmente a gente vai cair. Quando é que a gente cai? É quando a gente desvia. Quando a gente bota a nossa atenção em outras coisas. E distrações são coisas que o inimigo ele tem colocado sobre nossas vidas, principalmente na vida dos jovens, para distraí-los, né? E tirar eles do foco. Então, e às vezes essas tentações do inimigo ele vem através de pessoas, de amigos, aqueles que vai bater no teu ombro. Não, vai lá, moço, é só uma vez, nem vai dar em nada, entendeu? Às vezes é só com um tapinha no ombro que o inimigo vem. E às vezes a gente não tem aquela capacidade de entender aquilo, sabe? É isso mesmo, né? E tem um ditado que diz assim, né? Eu nem lembro de como é o ditado, mas assim, o amigo bom é aquele que te leva até Deus, né? É mais ou menos isso, né? Acho que é. Mas é isso mesmo. O amigo bom, aquele amigo é aquele que te conduz até Deus, né? Então, se aquele amigo ele não está te conduzindo, te aproxima de Deus. Te aproxima de Deus. Então, se esse amigo não está te aproximando, cai fora.
cair fora porque é cilada, né? Porque na nossa juventude tem muitas amizades, mas a amizade é uma escolha. Você vai escolher quem quer do seu lado, você vai escolher. Então, se eu quero umas pessoas que são jovens cristãos, que buscam os mesmos valores que os seus, eu vou escolher aqueles. E tem aqueles que você vai escolher que quer os dois lados, que é em cima do muro. Então, a amizade é uma escolha. Você vai escolher quem está do seu lado. Isso mesmo. Se você tá com uma amizade que te aconselha para outro lado, te aconselha coisas erradas, você escolheu e você também consegue retirar a pessoa da sua vida, se isso não vai te dar um valor acima. É isso mesmo. Aí tem um detalhe aqui, ó, que é bom a gente acrescentar, né? Que a gente tem que saber escolher nossas amizades. Ah, mas eu vou ter amigos, somente amigos que é evangélicos? Não, eu posso ter um amigo que não é evangélico. Mas só que eu tenho que me colocar na posição de crente, né? De servo de Deus. E eu tenho que deixar essa pessoa ciente, né? De tudo isso. Por quê? Porque o objetivo que nós temos é de alcançar mais almas. É de ser um objeto usado por Deus, né? Vaso para poder alcançar mais outras pessoas. Mas se no caminho você vê que aquela amizade, né? Ela não está agradando a Deus e você corre o risco de cair, é melhor correr. É melhor sair fora, né? Eu vou aqui para a 8ª pergunta, então, né? A 8ª é o seguinte: acredita que a juventude cristã pode transformar o mundo? Essa juventude, ela pode transformar o mundo? E de que maneira? Acredito que sim. Como o senhor disse antes, e hoje está tudo muito tecnológico, né? Então, às vezes, eu não preciso me deslocar até São Paulo para uma pregação. Às vezes um vídeo meu vai. Então, através de vídeos, de evangelização, a gente consegue transformar, acho que não o mundo, mas consegue transformar pelo menos um pouco. Isso mesmo. É de grão em grão. Utilizando todos os meios que hoje em dia a tecnologia nos proporciona. É isso mesmo. Aí, ó, uma coisa que eu acho assim interessante, que Deus, Jesus, ele escolheu os seus discípulos. Seus discípulos eram todos jovens, né? Todos eles, né? Somente um que não era, que eu me recordo, parece que era Pedro, mas os restantes eram tudo jovens, né? E assim, por quê? O jovem tem a força. O jovem tem força para evangelizar. E às vezes nem é até a amizade, né? Então, para o jovem é muito fácil ter muito mais amizade do que uma pessoa já mais velha, já casada. E às vezes, com uma simples palavra, você pode mudar uma pessoa. Uma vez, um testemunho da irmã que foi pregar, ela disse que passava sempre por essa pessoa, né, era um homem, sempre passava por ele e falava bom dia, normal, né? Deus abençoe. E um certo dia ela disse que viu ele passando, se sentiu no coração dela de falar que Jesus amava ele. E então, naquele momento, ela parou, falou com ele. E falou tanto que Jesus amava ele, ela disse que sentiu aquilo e foi embora. E disse que ele estava passando, né? Ele estava indo para se suicidar. Nossa. E quando ela parou aquilo e falou aquelas coisas para ele se derramou em lágrimas e falou para ela. Então, às vezes, com uma simples palavra que você fala para alguém aquilo que você sente, pode transformar. Eu tenho a entrevista com ela, eu também tenho um testemunho que está relacionado a isso bem aí, eu vou contar aqui também. Certa vez, né, eu não vou contar a pessoa quem era, né, que eu não pedi permissão para contar. Mas aí lá na minha cidade, né, a gente utilizava a água lá a gente chama lá Cozampa, né, e a gente utilizava água, e a água acabou, não tinha água. E a minha esposa chamando, né? Não, vamos buscar água na casa da fulana e tal, porque a gente precisa de água. E eu não queria ir. Aí eu pensei, mas a minha esposa insistiu. Aí eu falei, não, tá, eu vou lá buscar água. Cheguei lá, né? Bati. E aí até que a pessoa apareceu, né? Apareceu, aí eu entrei, peguei água, né? E aí no final
no meio da conversa, aí eu vi que ela estava triste mesmo, semblante caído. Aí eu perguntei para ela, né, mas o que foi que aconteceu, por que você está triste? Aí ela começou a chorar, né, e aí a minha esposa foi, abraçou ela, aí ela foi e confessou que naquele momento ela ia tirar a vida dela, que ela estava passando por um momento de depressão e ia tirar a vida dela. E na hora que ela ia tirar a vida dela, foi a hora que nós batemos na porta, né, e aí chegamos, e foi forte, ó, ela chorou, nós fizemos oração e graças a Deus tá viva, né, tá viva, aceitou Jesus, evangélica, né, de fé, e assim, Deus tem abençoado. Aí, pegamos a água, voltamos para casa, na hora que a gente chegou em casa, a água tinha voltado. Aí a água tinha voltado, aí a gente pensa, rapaz, a água acabou só para a gente poder ir lá e evitar, né, fazer a obra de Deus, né, então é isso. Mas ainda tem perguntas aqui ainda, né? Olha a pergunta. Qual conselho daria para um jovem que deseja aprofundar sua relação com Deus? Qual conselho você dá para um jovem que deseja se aprofundar com Deus? Qual o caminho? Uma das primeiras coisas que eu vejo e que não ajuda a nos aproximar de Deus, às vezes é detalhes mínimos que a gente nem percebe. É fazer a obra de Deus, né? Às vezes a gente acha que não, é só oração, não, eu congrego da minha casa, mas não é. A gente contribuir para a obra parece que nos aproxima muito de Deus, a gente contribuir com a obra, sabe? Contribuir não é questão financeira, contribuir é você gravar um vídeo do culto, é você e levar água para o público. Então tem diversas coisas que nos aproximam, que nos aprofunda a relação com Deus, contribuir com a obra, ajudar com a obra. A igreja está em reforma, ajudar com alguma forma. Então com certeza sim, claro, a oração, mas você contribuir com a obra de Deus, você levar o evangelho te aproxima muito na relação com Deus. E também é isso. E Ana, engraçado, ó, Deus, ele deu dom para todo mundo, Deus deu um dom, né? E assim, ó, eu já tentei cantar e eu não canto. eu passo um mês ensaiando, mas não canto. Por quê? Porque Deus me chamou para me pregar, né? Mas é claro que se for um desejo profundo no meu coração e eu passar tempos e tempos ali orando e pedindo, Deus, pela sua misericórdia, ele acaba fazendo, né, com que eu cante. Mas se eu trabalhar naquilo que é o dom que Deus me deu, é claro que eu vou ser muito melhor e vou fazer muito mais rápido, né? É uma coisa assim que eu sempre observava. Eu sempre, desde da minha infância, sempre fui apaixonada por câmeras, por filmar, por registrar, por falar, né? Então, Deus usou isso da minha maneira, daquilo que eu gostava, para contribuir com a obra, né? Que hoje eu faço parte também da mídia da igreja. Então, Deus usou isso. E também sempre gostei de cantar. E sempre cantei desde pequenininha, aprendi playback, aprendi usando da harpa, vendo as irmãs cantando. Minha mãe nunca me parou para cantar, não, vamos ensinar a cantar da harpa. Eu aprendi desde pequenininha, escutando as irmãs, né, na tarde de louvor, que eu sempre ia na tarde de louvor, para a escola bíblica. E quando eu congregava na fazenda, não tinha muito essas coisas de hoje em dia, né? Então, eu sempre fui aprendendo assim. E cantar, sempre cantei. Errava, o playback ia lá de novo, era a igreja de congregação, os irmãos, era super mais tranquilo, né? Porque hoje em dia muitas pessoas param por causa dos julgamentos, né? E eu lembro assim que eu entrei eu congreguei na fazenda até os 12, depois eu vim pra cidade, né? E eu comecei a cantar aqui também, né? Logo, depois de uns 2 anos, 3 anos, meu pai foi a gente veio, meu pai passou a congregacional lá na fazenda, a gente veio para a cidade, meu pai foi para o obreiro, depois foi concedido uma congregação para ele. E ali, assim que a gente iniciou a cantar, falaram para mim parar, porque eu disse que eu cantava muito ruim, que não sei o que, eu estava na adolescência, minha voz estava na fase assim, não quanto um homem, mas minha voz estava numa fase meio de mudança, né?
Então falaram muito pra eu parar de cantar, que minha irmã cantava muito melhor que eu. Só que eu nunca parei, porque é algo que eu fazia por eu amar cantar. Eu sou apaixonada por música, tanto no instrumento quanto em voz, né? Então, graças a Deus, eu nunca parei, nunca fui dar ouvidos pra isso. Minha família, toda a minha família, parte de pai, é música, né? Então, nunca dei ouvido. Então, a gente aproximar muito a relação com Deus nos faz isso. Porque se eu não fosse uma pessoa que fosse próxima de Deus, eu falasse, nossa, Deus não deve estar gostando do meu louvor, porque nem as pessoas estão gostando, né? Então, a gente tem que ter essa relação. Pois é, então, só recapitulando a pergunta que eu fiz, só para você entender, né? Mais ainda a resposta que ela deu. A pergunta que eu tinha feito foi essa: qual conselho daria para um jovem que deseja aprofundar sua relação com Deus? E a resposta dela foi qual? Trabalhar, se entregar, não ouvir as conversas, né, dos outros, né, para você desistir, mas persistir com confiança, com fé. E certamente é o Senhor que vai capacitando, né? Vai nos capacitando, vai agindo assim, profundamente em nossas vidas. Então, né, já estamos finalizando o nosso podcast, mas existe algo aqui ainda mais, né? Mais uma perguntinha aqui. Se pudesse deixar uma mensagem final para os ouvintes, qual seria? Mas se pudesse, que você pode, né? E você vai dar essa resposta. Qual a mensagem final você dá para os ouvintes, para todos os jovens que estão nos assistindo nesse momento? Não somente jovens, né? Que existem várias pessoas que com certeza estão ouvindo esse vídeo, que está nos assistindo e que está sendo impactado com esse testemunho, né? Com esse nosso momento. O que você deixa, né? Uma mensagem que eu deixaria é nos aproximar de Deus. É realmente o que foi falado na pergunta anterior, né? Nos aproximar de Deus. Porque se estamos próximos de Deus, a gente vai saber que tudo vai bem. Apesar que se for mal, a gente está próximo de Deus. Então ali já tira esse mal. Então quando a gente está próximo de Deus, se a gente vem triste, Deus vai nos iluminar ali pra gente de alguma maneira ficar bem. Então mesmo que tudo vai mal, mas se a gente está com Deus, a gente vai ter a certeza que isso vai ter um fim. Então se eu não estou próximo de Deus, eu vou caminhar no mal e vai continuar no mal. Então se a gente está próximo de Deus, a gente sabe que mesmo que esteja um momento mal, mas é um momento momentâneo. E que vai ficar tudo bem. Eita, maravilha, é bom demais. E Ana, servir a Deus é bom demais, né? Sim, com certeza. Por mais que passamos por lutas, por desafio, mas é bom demais, né? É maravilhoso a gente sentir Deus, né? Tanto com louvores, com palavras. E o que eu mais gosto de sentir eu muito sinto, igual eu falei anteriormente. Eu sou muito apaixonada por música, então às vezes eu sinto muito Deus através da música, porque é algo que eu gosto ali, e às vezes Deus fala com a gente que através de música. A gente às vezes vai no Spotify, coloca hinos aleatórios e parece que eles querem falar realmente com a gente, né? Então Deus é maravilhoso o tempo todo. É isso aí. Então, meus queridos, agora nós finalizamos o nosso podcast, né? Foi um prazer estar aqui juntamente com você que está nos assistindo, juntamente com a Ana Beatriz, né? Que Deus continue abençoando a vida dela, dando um futuro esposo de Deus, né? Ela é solteira. Ela é solteira, mas ela está procurando um homem de oração, né? Eu costumo dizer, Ana, e músico. Não, ela vai pregador, tem muito pregador também, porque ele prega e tu louva. Aí mas eu ia pensando por um lado, se eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela música, então a gente vai se completar, né? Então eu canto. Amém. Então, meus queridos, nós finalizamos, né, o nosso podcast de hoje. Talvez em breve poderemos estar conversando novamente com a Ana, né, falando sobre outras coisas, mas eu me sinto feliz, né, de estar com você. Então, se inscreva no nosso canal e seja abundantemente abençoado. Se inscreva, porque teremos mais coisas vindo por aí.